Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atenda ao teu mandar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Benção é mais uma vez estar nesta casa. Eu quero primeiramente agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta oportunidade a trazer esta palavra. Agradecer ao nosso irmão Maciel, nosso pastor Servílio. Quem tem Bíblia é a igreja. Abre a tua Bíblia juntamente comigo, o livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 14. Quem tem Bíblia e quem gosta de ler a Bíblia, te garanto que hoje você não ficará entediado. Quem gosta de Bíblia, quem gosta de palavra, vai gostar de procurar alguns livros no qual o Senhor falará conosco nessa noite. Também eu vou pedir para os irmãos, juntamente com o livro de Marcos, você já deixar também Apóstolos, o livro de 2 Reis. Me convidaram para um culto de adolescentes. Cadê os adolescentes desta casa? Só tem 3? Cadê os adolescentes aqui, igreja? Cadê os jovens dessa casa? Cadê os irmãos dessa casa? As irmãs desta casa? As crianças desta casa? A casa está repleta e o Espírito Santo de Deus já se faz presente. Livro de Marcos, capítulo de número 14, verso de número 27. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. 14, verso de número 27. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, pois que escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Peço que os irmãos juntamente comigo abram a tua Bíblia também no livro de 2 Reis. 2 Reis, você vai passar ao livro de Samuel, 1ª e 2ª Samuel. Você vai ter o livro de 1 Reis e logo após 2 Reis, capítulo de número 5, da onde o Senhor falou comigo durante esta semana sobre esta passagem. Naamã é curado da lepra. 2 Reis, capítulo de número 5. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Pode se sentar, igreja. Peço que você não feche a tua Bíblia, mas feche os seus olhos. Oraremos mais uma vez ao Senhor, pedindo tua graça, pedindo o teu entendimento, pedindo a tua sabedoria.
Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, já viemos louvar, adorar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Senhor, mas neste momento, Pai, eu peço, Senhor, repreenda, Senhor, toda a inquietação em nosso meio, Pai. Repreenda, Senhor, todo murmurio, meu Pai. Repreenda, Senhor, toda a falta de atenção, Pai. Senhor, que nós nesta noite, Pai, viemos, Senhor, ó meu Deus, prestar atenção e prestar um culto solene a Ti, meu Pai. Senhor, que nós viemos, Senhor, sair daqui, Pai, cheios e impactados pela Tua palavra, Pai. É o que nós nesta noite lhe pedimos e também lhe agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Igreja Santa do Senhor, nós estamos com uma passagem muito conhecida. A passagem na onde nós estamos falando é a passagem de um certo capitão do exército chamado Naamã, um capitão do exército da Síria, um capitão de um exército que devastou, que pegou todo o povo escolhido de Deus, que fez o povo escolhido de Deus escravos. Porém, para nós entendermos da onde vem este homem, como ele iniciou o seu trajeto, nós teremos de voltar alguns capítulos da Bíblia. Nós vamos ler que no livro de Samuel, ele levanta Saul, Samuel também levanta Davi. Nós vamos ver que na época de Saul, toda a tribo de Israel estava reunida, as 12 tribos estavam reunidas, as 12 tribos estavam juntas, reunidas, glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos ver agora também Saul, ele cometendo um grande erro, e ele deixando de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, e agora Samuel, ele vindo e ele ungindo Davi como rei. Nós vamos ver Davi agora também sendo levantado como rei, e ainda nós vemos ainda todo Israel reunido. Nós vamos ver Davi guerreando. Nós vemos ver agora as guerras que Davi ele vai passar para quê? Para fazer com que o povo de Israel estivesse não reunido somente em adoração, mas reunido na peleja, reunido para fazer o trabalhar de Deus. Davi ele não deixava que o povo de Israel se corrompesse facilmente. Davi, quando ele via um erro, ele ia em batalha, e ele batalhava não somente com os de fora, mas também com os de dentro. Quando eles via que alguém se levantava querendo adorar outros deuses senão o Deus de Israel. E no nosso tempo, igreja, quantos deuses têm se levantado no meio do povo cristão? Quantos deuses têm se levantado no meio do povo de Deus? Quantas pessoas agora deixou de adorar a Deus e agora vem para o culto somente para louvar, somente para adorar, somente para louvar canções, e na hora da palavra pega o seu Deus, que tira toda a atenção dele, pega o celular e vai ficar mexendo, vai ficar em frente à tecnologia, entra em Facebook, entra para ver fotos, entra para ver vídeos e perde totalmente a atenção da palavra. Quantas pessoas estão colocando deuses dentro de casa, divindades dentro de casa, adorando mais o que está em casa, adorando mais o carro, adorando mais a esposa, adorando mais o filho, adorando mais o pai, e esquecendo de vir adorar a Deus, esquecendo que o lugar de adoração é o nosso coração, e Deus não divide a adoração dele com ninguém. Nós vamos ver agora Davi em 2 Samuel, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 6, as batalhas são contadas. Nós vamos ver as batalhas sendo contadas. Nós vamos ver que o povo filisteu, o povo que se levantava como contra Israel, agora ser derrotado por Davi. E não somente ser derrotado por Davi, porque Davi não exterminou o povo filisteu. Davi fez com que o povo filisteu o servisse, fez com que o povo filisteu entendesse que ele serviu o Deus vivo, e que ele servindo o Deus vivo, aqueles que serviam outros deuses deveriam reverenciar o Deus verdadeiro. Nós vamos ver também Davi guerreando contra os moabitas. Nós vamos ver também Davi, ele saindo para o caminho de Damasco,
e ele encontrando o exército sírio, agora ele encontra um exército forte, agora ele encontra um exército que diz a palavra, que eles juntaram 18 mil homens, para guerrear contra Davi, e Davi ele vai, através da palavra de Deus, guerreia contra esses homens, ele vence esta batalha, e coloca o povo sírio sobre as suas mãos, não somente servindo, mas agora também adorando o Deus de Israel. Agora nós vamos ver Davi passando o seu reinado para o seu filho. Agora nós vamos ver Davi passando o seu reinado para Salomão. E diz que o reinado de Salomão foi um reinado próspero, foi um reinado onde não havia guerras, não havia batalhas. Agora nós vamos ver Salomão, ele fazendo com que as terras elas fossem agora tomadas em meio a palavras, em meio a acordos. Salomão faz acordos, e Salomão agora, por conta dos seus acordos, começa a reverenciar outros deuses, começa a deixar outros deuses entrar na terra de Israel, entrar na terra que deveria servir a Deus, que deveria estar com Deus no coração. Agora Salomão, ele passa o seu reinado para o seu filho chamado Roboão. Roboão aprende com Salomão a adorar a Deus, mas ele também aprende a adorar os deuses estranhos. Salomão, ele não passa para os seus filhos o que ele deveria passar. Salomão, ele não passa para os adolescentes. Ainda quando seu filho Roboão, adolescente, ia adorar a Deus, Salomão não está junto com ele, porque Salomão está adorando deuses. E os adolescentes e as crianças, aqueles que deveriam estar acompanhando Salomão adorando a Deus, agora deixa de adorar a Deus. Salomão agora morre, Roboão começa a reinar, e o povo, por conta desta adoração a outros deuses, a outros ídolos, agora se partem. Agora vai falar que as tribos estão divididas. Agora vai falar que a terra de Israel, uma terra unida, uma terra que saiu do Egito, todos juntos, glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, passando em meio duas colunas de água sendo levantadas em meio a um grande mar. Agora nós vamos ver este povo que estava junto no deserto se encontrar separado. Quantos de nós estamos separados, igreja? Quantos adolescentes estão separados da verdade? Quantos jovens estão separados? Quantos varões, quantas irmãs estão separadas? Quantos estão deixando de fazer o trabalhar de Deus e fazendo o trabalhar dos ídolos? Quantos estão fazendo o trabalhar do inimigo, o trabalhar de Satanás? Quantos têm deixado a verdadeira fé? A fé que o levantou, a fé que o trouxe para a casa do Senhor, a fé que fez ele sustentar todas as barreiras, a fé que ele fez ele aguentar todas as tormentas, e ele deixa de lado. O reino se encontra dividido, e nós vamos ver Jesus agora, ele fazendo um milagre, Jesus agora ele repreendendo um espírito maligno, e nós vamos ver os sacerdotes falando, ele repreende Satanás por Satanás, e Jesus olha para ele e fala, nem Satanás tem uma casa dividida, porque uma casa dividida não subsistirá. Nós vamos ver agora, ocorrendo na casa de Deus, ocorrendo no lugar santo, divisões, pessoas deixando de sofrer pelas outras. O que está mais acontecendo em nosso meio é nós deixarmos de sentir a dor do próximo, deixar de sentir a dor do adolescente, deixar de sentir a dor do jovem, deixar de sentir a dor do varão, da irmã. Irmãos, se nós pararmos para perguntar um para com o outro qual o nome do irmão que está do seu lado, quantos aqui vão saber o nome de todos? E agora, no meio de tudo isso, no meio de toda essa divisão, no meio agora do povo que deveria servir a Deus, que se encontra com o povo ímpio, o povo estava misturado. Agora o povo ímpio está no meio do povo justo. Deus levanta um exército.
Deus levanta alguém para vir contra Israel, para vir contra os seus escolhidos, para vir contra as pessoas que deveriam estar adorando e deveriam estar exaltando. Agora Deus levanta o povo sírio, para vir contra Israel. E fala que eles vêm, eles batalham sobre aquela casa dividida, eles adentram o reino dividido, eles adentram o reino na onde Roboão agora estava dominando somente 2 tribos. Eles entram e agora eles dominam todo aquele povo. Agora nós vamos ver este que era o capitão do exército, passeando na cidade santa, passeando em Jerusalém, entrando em Israel da maneira a qual ele achava agradável, da maneira a qual provinha a vida dele. E o pior é que ninguém podia fazer nada. Ninguém podia levantar a voz contra o general, ninguém poderia levantar a voz contra o capitão, ninguém poderia falar nada contra ele, porque ele era um homem maioral, ele era posto como maioral, ele era colocado como o maior dos maiores, porque ele era alguém que vencia a batalha. 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 1, vai falar: e Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Agora vai falar que Naamã, ele não era só um homem de batalha, Naamã não era somente um homem de guerra, mas ele era um homem respeitado, e onde ele passava, via-se esse respeito. Na onde ele estava, o respeito o seguia, na onde ele caminhava, o respeito o seguia. E nós, igreja, nós sendo servos de Deus, nós sendo escolhidos, sendo tirados do mundo, agora podemos levar a palavra. Que respeito você tem passado aos outros aonde você passa? De que maneira você tem se conduzido e as pessoas têm conduzido os olhares para você? De que maneira nós estamos servindo a Deus? Porque Naamã servia ao rei, e ele servia ao rei, e todos respeitavam por ele servir o rei, ele servir o homem, ele era respeitado. Nós servimos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Mas pastor Jacó, você pode me provar que Deus estava com aquele homem? Posso? Porque no verso seguinte vai falar assim, ó. Se você tiver com a Bíblia, você pode seguir, você pode ler juntamente comigo. E porque por ele, o Senhor, Senhor na minha Bíblia está grifado em letra maiúscula. Senhor na tua Bíblia deve estar em letra maiúscula o S inicial, e todo S inicial com letra maiúscula se refere a Deus Altíssimo. E aí nós vamos ver agora falando que o Senhor dera livramento aos sírios. O Deus de Israel agora escolhe um povo sírio para vir subjugar o povo escolhido, porque o povo escolhido deixou de fazer aquilo que agradava a Deus. E era este varão homem valoroso, irmãos, homem valoroso, homem de valor, homem que tinha um valor tão grande, que por onde ele passava, ele deixava as marcas dele. Não tinha uma pessoa que não o olhava com admiração, mesmo o povo de Israel. Porém ele tinha algo que o seguia, ele tinha algo que ele guardava, ele tinha algo que ele não mostrava para os outros, ele tinha algo no interior dele. Ele era assim homem valoroso, porém leproso. A lepra o seguia, a lepra o perseguia. Nós vamos ver que a lepra, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo de número 13, o leproso deveria ser colocado à parte.
Nós vamos ver no livro de Êxodo, capítulo de número 13, que a lepra, ela segue a sarna ela dá coceira, a coceira faz com que ele se coçasse, e cada vez que ele se coçava, ele tirava um pedaço da carne, ele arrancava um pedaço da carne dele, ele arrancava um pedaço da carne potrífica que estava na vida dele. Quantos de nós nos mostramos com valores perante os outros? Nos mostramos ter um grande valor, colocando roupas bonitas, com palavras bonitas, com gestos agradáveis, mas por dentro carregamos uma lepra, por dentro nós carregamos uma podridão, que somente nós e Deus sabemos. Naamã, ele era servo do Senhor, valoroso, porém ele era leproso. Verso de número 2: E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina. Aqui agora vem para os adolescentes. Me convidaram para pregar para os adolescentes, me convidaram para falar para vocês. Naamã, esse homem que era colocado como o poderoso, como alguém que tinha todo o poder, alguém que conseguia derrubar barreiras. Naamã agora, ele vai na terra de Israel e ele pega uma menina, e ele leva uma menina cativa. Alguns historiadores vão falar que esta menina tinha por volta de 15, 13, 16, não passava desta idade. Naamã agora pega esta menina, ele pega esta jovem, e ele leva ela cativa. Naamã agora pega esta menina e coloca ela para serviço da sua mulher. E aí eu pergunto para os irmãos: qual o nome dessa menina? Me fala o nome desta menina, porque eu procurei no Evangelho, eu procurei na Escritura e eu não encontrei o nome desta menina. Eu tentei saber o nome dessa menina e eu não encontrei. Muitos de nós, muitas das vezes, vamos querer encontrar a causa, vamos querer encontrar o nome de alguém para vir sobre nós, para que nós tenhamos agora uma direção. E muitas das vezes Deus não vai mostrar para você. Muitas das vezes Ele vai falar que você tem que ficar quieto, porque é no anonimato que eu tenho que trabalhar. Você não precisa ser grande para eu falar com você. Você não precisa estar em cima de um altar. Você não precisa ser o maioral. Você não precisa para eu te usar na onde eu quiser. Agora nós vamos ver essa menina. Essa menina, ela é levada da tua casa. Essa menina, ela é tirada do teu conforto. Essa menina, ela é tirada dos teus parentes. Essa menina, ela é tirada de todo o conhecimento que ela tinha, e ela é levada com esse general para terras da Síria. Essa menina, ela é dada como escrava. Essa menina é colocada como escrava para servir a mulher do comandante. Nós vamos ver isso também acontecendo quando o rei da Babilônia, ele invade também Israel e leva todo Israel, mas pega 4 meninos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Beltesazar, que nós conhecemos como Daniel. Porém essa menina, assim como aqueles rapazes, ela notou que o que ela deveria fazer era muito maior. Ela entendeu que o trabalhar na vida dela, que o Deus que ela servia era muito maior do estado que ela se encontrava. Ela entendeu que o estado de escravidão que ela estava, ela entendeu que mesmo todos apontando ela, todos tratando ela de forma a qual ela seria escrava, ela entendeu que ela deveria fazer algo naquela casa. Ela entendeu que Deus a colocou naquela casa por um propósito. Eu quero que você entenda, adolescentes, jovens, vocês são colocados em posições, muitas das vezes com um propósito, que agora, no momento, vocês não vão ver, vocês não vão entender neste momento, vocês não vão entender agora, mas Deus vai mostrar para vocês a solução mais adiante. Agora nós vamos ver esta menina,
que foi tomada de tua terra, que foi tirada de seus pais, que foi tirada de seus amigos, que foi tirada do lugar na onde ela tinha conforto e colocada para servir o rei, ela levando uma palavra, e a única palavra que aparece dela nesses versos, vai dizer agora que ela chega à sua senhora, verso de número 3, e disse essa a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A palavra daquela jovem para aquele homem que levou ela cativa, a palavra daquela jovem que muitas das vezes ela poderia falar mal, ela poderia desejar até a morte dele, ela poderia falar agora para aquele homem: eu não quero nem saber que você morra, porque você entrou e você dominou toda a terra de Israel. A palavra dela: como eu gostaria que você conhecesse o profeta que há em Samaria, como eu gostaria que você conhecesse o Deus que eu sirvo, como eu gostaria que você conhecesse a pessoa que me livrou. Qual é a palavra que vocês têm levado a seus amigos? Ei, pai, mãe, varões, irmãs, qual a palavra que vocês têm levado para os seus conhecidos? De que maneira vocês têm se apresentado a eles? Qual Deus vocês têm apresentado a eles? Qual Deus você tem apresentado para a pessoa que está no serviço, precisando de uma palavra, precisando de, às vezes, até que faça com que ele se levante? Que palavra vocês estão levando para ele? O que vocês têm falado? Uma palavra pode salvar uma vida, assim como uma palavra pode determinar a morte daquela vida, pode fazer com que aquela pessoa, ela venha cada vez mais entrar num estado de depressão, num estado potrífico, assim como havia lepra em Naamã. Aquela menina poderia ter deixado de lado, poderia ter deixado aquele homem morrer, mas ela resolveu mostrar para ele a sua benfeitoria. Ela agora chega para a esposa dele e fala: ah, se ele soubesse o Deus que eu sirvo, ah, se ele soubesse que aonde eu vou, da onde eu vim, da onde ele me tirou, a profeta de Deus, alguém que pode solucionar o problema dele, alguém que pode solucionar o problema dela, alguém que pode tirar ele daquele buraco, alguém que pode tirar ela daquele buraco, alguém que pode fazer com que a depressão que está passando, que está sentindo, seja exterminada. Ah, se você soubesse o Deus que eu sirvo. Eu volto para o livro de Mateus, capítulo de número 14, e eu brevemente já estarei encerrando. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro estava na presença de Jesus, e quando nós estamos na presença de Jesus, como é fácil nós falarmos que nós não vamos virar as costas para Ele. Quando estamos na presença de Cristo, de joelhos, chorando, como é fácil olhar e falar: Senhor, ainda que venha o que vier, não sairei de teus pés, não me apartarei de tua palavra. Como é fácil quando nós estamos participando de todos os cultos, vindo em todos os cultos, em todos os trabalhos da igreja, orando, lendo a Bíblia, falar: eu não me afastarei da palavra do Senhor. Mas quando nós reconhecemos a verdade, que servir a Deus é doloroso, que nós temos de negar a nós mesmos
nossas vontades, nossos desejos, nossos anseios. Quando nós paramos com a verdade, nos deparamos agora e olhamos para os dois lados e falamos: será que realmente eu não vou falar que a minha fé, ela não está afirmada em Cristo Jesus? Pedro mesmo falando: Senhor, eu não o farei. Jesus olha para Pedro. Jesus, ele olha dentro de nosso coração, ele olha dentro de nosso ser, e a palavra dele é da seguinte maneira: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Quantas vezes você tem negado a Cristo? Quantos momentos você tem passado afastado de Cristo? Quantos momentos Cristo fala com você no seu trabalho, no carro, na escola, falando com você: não faça isso, este não é o caminho, esta não é a maneira. Quantas vezes o Espírito Santo vai falando com você, falando: não faça desta maneira, e você nega a Cristo e faz conforme tua vontade, conforme o teu querer. Quantas vezes no dia de hoje você negou a Cristo? Quantas vezes você parou e falou: Senhor, eu vou parar para ler a palavra, para eu me aprofundar na Escritura, e um celular tirou a tua atenção, e alguém da tua casa tirou a tua atenção, algum programa de televisão tirou a tua atenção, um filme tirou a tua atenção, um desenho tirou a tua atenção, algo fez com que você não se aprofundasse em Cristo, não se aprofundasse em Deus, algo fez com que você negasse Ele nesta manhã, algo fez com que você negasse Ele nesta tarde, algo ainda está fazendo você negar Ele nesta noite, ainda ouvindo esta palavra. Igreja do Senhor, em todo momento de nossa vida, assim como aquela menina fez, assim como aquela menina, mesmo sendo escrava, mesmo ela tendo perdido muitas das vezes até a sua personalidade, porque ela não tinha mais um nome, ela era chamada de escrava e ponto. Mesmo ela perdendo aquilo, nós não devemos negar o Deus que nós servimos, não devemos negar a fé, não devemos negar aquele que nos chamou. Jovens, adolescentes, quantas vezes nesta semana tentaram fazer com que vocês negassem a fé de vocês? Quantas vezes nesta semana o amigo que está do teu lado fez com que você perdesse o foco em Cristo? Quantas vezes, irmãos, no seu trabalho, no seu serviço, teve alguém que fez com que você negasse a Cristo? Não negue a fé, não negue a Cristo. Eles não sabendo o que eles iriam passar, os discípulos olham para Jesus e diz da seguinte maneira, mas ele disse com mais veemência, Pedro agora com mais veemência, com mais vigor, com mais força, diz da seguinte maneira: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também, da mesma maneira todos paravam e falavam: não vos negarei, Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença nesta terra, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado para nós sermos diferentes. Você foi chamado para você mostrar a tua fé perante esta nação, perante os seus amigos, perante todos que estão contigo. Não negue a tua fé, sirva a Jesus, caminhe com Jesus, ainda em meio a dificuldades, ainda em meio a provações, ainda que você não veja a luz no fim do túnel, sirva a Jesus, feche os seus olhos e se direcione a Cristo. Com permissão do pastor, eu peço que a igreja se coloque de pé, peço que a igreja curve sua cabeça, feche os seus olhos.
Oremos ao Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, maravilhoso, eterno e santo. Pai, nesta noite, meu Pai Senhor, conforme-nos, Senhor, conforme tua imagem, tua semelhança, Pai, a fazer, Senhor, ó meu Deus, o teu mandar, meu Pai. Senhor, que nós venhamos, meu Pai, Senhor, ter força, Pai, e no dia mau, Senhor, nós temos revestido com tua graça, Pai, não negando o Senhor, meu Pai, não negando o Senhor, ó meu Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos remiu, aquele Senhor, ó meu Deus, que tem, Senhor, meu Pai, em nós, Senhor, um grande trabalhar. Deus, eu lhe apresento a tua igreja, Senhor, santa, remida e lavada no teu sangue carmesim, Pai. Senhor, que tua palavra, Senhor, ó meu Deus, esteja, Senhor, ó meu Deus, empeirada em nosso coração, Pai. Que nós possamos, Senhor, ó meu Deus, sair desta casa, meu Pai, revigorados, Pai, pela paz, Senhor, que há em Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, não negar a Ti, meu Pai, e que em meio à provação, nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, Pai, e o Senhor, meu Pai, não irá, Senhor, nunca, jamais, Senhor, ó meu Deus, negar, Senhor, ó meu Deus, a petição de um filho Teu, Pai. Senhor, continue, Senhor, tua tão boa obra neste meio. Continue, Senhor, levantando a tua igreja, Senhor, meu Deus. Nós lhe pedimos, Pai, e também lhe agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. As palmas, adora e exalta ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade.